Bíblia Sagrada, Esdras, capítulo 1 e 2. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujos espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e todos os que habitavam nos arabaldes, nos arredores, lhes confortarão as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gado e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seu Deus, de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, para a mão de Mitridate, Ciro, rei da Pérsia, para a mão de Mitridate, o tesoureiro, que os deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá, e este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata e 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e de outras espécies, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro, de prata foram 5400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Assim seja. Capítulo 2. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispa, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel, os filhos de Paros, 2172, os filhos de Zefatias, 372, os filhos de Ará, 775, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Joabe, 2812, os filhos de Etão, 1254, os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacaí, 760,
os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, dos filhos de Asgad, 1222, os filhos de Adonicão, 666, dos filhos de Bigvai, 2056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Bezaí, 323, dos filhos de Jorá, 112. Os filhos de Razum, 223, os filhos de Gibá, 95, os filhos de Belém, 123, os filhos de Netofá, 56, dos filhos de Anatote, 128, dos filhos de Asvamete, 42, dos filhos de Kiriat Yarim, Sefira e Beerote, 643, os filhos de Ramá e Gibeá, 621, dos filhos de Miquimás, 122, dos filhos de Betel e Ai, 223, dos filhos de Nebo, 52, dos filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1254, dos filhos de Harim, 320, dos filhos de Lote, Hadid e Ono, 725, dos filhos de Jericó, 345, os filhos de Zenaá, 3630, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 963, os filhos de Emer, 1052, os filhos de Pazu, 1247, os filhos de Harim, 1017, os levitas, os filhos de Jesuá, Cadimel, dos filhos de Rodavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Zalum, dos filhos de Até, dos filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Zobai, por todos 139, os netineus, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabote, os filhos de Quero, os filhos de Izia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaga, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Zenlai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia e os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de dos Neunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Rabacuc, de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Raça, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Neesias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Zotai, os filhos de Zoferete, os filhos de Perudá e os filhos de Jaala, os filhos de Darcon e os filhos de Gildel, os filhos de Zefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram até o Melá e Tel-Hassá, Querube, Adã e Imé, porém não puderam mostrar a casa dos seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaía, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado do seu nome,
Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tissata lhe disse que não lhe comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Com toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habitava em Jerusalém, deram voluntárias ofertas da casa de Deus para fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 aratéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Assim seja.